Olá, gente. Demorei um pouquinho para voltar. Eu tive muita ocupação, muita luta, muita tarefa, muito trabalho e eu fiquei extremamente exausta. E eu não estava com uma energia boa para fazer gravação de vídeo, sabe? Afinal de contas, eu sou humana e eu trabalho com várias coisas. Então eu acabei deixando para gravar agora com mais calma, né, no final do ano, para poder contar para vocês a minha parte da minha trajetória, tá? Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre apaixonamento entre 50 e 70 anos, que é uma coisa muito evidente, né? Hoje em dia as pessoas de 60, 70, 80 anos não são mais igual às pessoas de 60, 70, 80 anos do passado. Elas estão cheias de vida. Porém, é preciso se atentar para alguns detalhes, né? Bom, eu confesso para vocês que se eu me apaixonar hoje, eu até me apaixonei algum tempo atrás, a última vez que eu me apaixonei já fazem 3 anos, e eu me libertei logo disso. Eu luto contra esse sentimento, porque hoje em dia o que voga para mim é o pensamento prático e objetivo. O que acontece é as pessoas muitas vezes passam anos de sua vida casadas e quando elas se veem livres, elas querem se comportar como se elas tivessem 16, 17, 18 anos. Querem se comportar como se elas tivessem ainda uma juventude e uma vida inteira pela frente. E é preciso considerar várias coisas. Por exemplo, se a pessoa que você conhece, se é mais velha ou se é mais nova, se tem filhos adultos morando junto, se tem estabilidade financeira das duas partes, se não é um golpe, porque hoje em dia tem muito homem dando golpe em mulher e vice-versa, golpe do amor, mulher dando golpe em homem, homem dando golpe em mulher. É preciso se atentar bem para golpes e procurar se afinar. Não é que você não possa gostar de alguém com essa idade, mas hoje o corpo ele não responde igual ele respondia quando você tinha 20, 30 anos. Com 60, 70 anos, o seu corpo vai responder de outra forma. A vida é outra. Você tem compromissos, você tem filhos adultos. Muitas vezes o filho adulto adoece, você tem que largar às vezes do encontro para cuidar desse filho, a pessoa não vai entender, mas seu filho já é adulto, você não veio me ver e foi cuidar de filho, sabe? Você tem que cortar o cordão umbilical e tudo mais. Aí quando é a pessoa também tem filhos, aí ela prioriza. Então, assim, é importante falar o que é prioridade, o que não é. E tem muita gente, que nem, por exemplo, quando eu tinha meus 49 para 50 anos, eu frequentava muito um clube chamado Clube Caiubi de compositores. Eu ia lá ver compositores cantarem suas composições inéditas. E eu fiz uma amizade muito grande com um músico que era muito bonito, muito cobiçado, muito desejado. Todo mundo queria ficar com aquele músico. Ele era jovem, ele era mais novo que eu, uns 3 anos. E isso ainda no tempo do Orkut. Eu saía com ele, se expunha muito comigo, né? E uma mulher recém-separada, veio me procurar para saber se ela podia ir junto comigo nesse lugar, porque ela queria arrumar um homem. Mas eu não estava indo lá para arrumar homem. Entenda isso. E um dia ela apareceu na minha porta, assim, com os seus 50 anos de idade, com os cabelos assim, ó, assim aqui em cima, um rabo assim para cima, todo mal arrumado, assim, com cabelos de anos 80, um blush vermelho no rosto, assim, parecia que ela ia dançar quadrilha. Falei, vamos para onde?
Você não vai lá hoje? Eu falei, não, eu vou lá de segunda-feira, não é de sábado. Ela me apareceu toda estranha, com o cabelo dos anos 80, uma maquiagem dos anos 80, querendo ir comigo para esse clube para ver se arrumava homem. Por quê? Porque ela foi traída pelo marido e ela queria arrumar alguém para se vingar. E aí eu falei assim, não, eu não vou hoje. Aí eu fui, né, com muito jeito, falando para ela que ela não tem mais de 18 anos. Você não pode viver 20, 30 anos num casamento e depois, quando você sair do seu casamento, você querer arrumar alguém como se você fosse livre. Livre que eu falo é livre de filhos, livre de compromisso, livre de casa, livre de contas. Não, hoje você tem contas a pagar, você tem casa para resolver problema de casa, você tem filho, você tem outra vida. Você não pode sair por aí querendo arrumar homem com o cabelo dos anos 80, porque você não tem mais 18 anos. Então, são coisas a se pensar. E também analisar, principalmente, a questão dos golpistas. Eu me lembro, quando eu tinha lá meus 50 anos, eu entrei no Tinder. Aí eu comecei a conversar com um rapaz muito bonito mesmo. E ele parecia o Rodrigo Santoro. Aquele cabelo liso, moreno, assim, cabelo liso, comprido, preto, o olho puxadinho. Meu Deus, aquele rapaz era muito bonito pra mim. E jovem. Ele acho que ele era 2 anos mais velho que meu filho. Ele era mais novo que minha filha. Eu fiquei muito encantada com ele. Só que eu não saí com ele. Por quê? Aí começamos a conversar. Conversas mais quentes, sabe? E o que aconteceu? Eu fui com muito jeitinho pedindo as redes sociais dele. E eu entrei nas redes sociais dele. E eu vi que lá ele vendia muito celular usado, mas era todo dia ele tinha um celular usado para vender. Então, eu comecei a pensar, e se esse cara rouba celular? Tipo, marca encontro com pessoas mais velhas num motel, e quando chega lá ele rouba o celular da pessoa, ainda faz a pessoa pagar o motel, e você acaba ficando quieta para não passar vergonha perante sua família. Eu comecei a imaginar isso, porque ele era um rapaz tão bonito, tão jovem, que eu comecei a imaginar que tinha alguma coisa por trás disso, dele me querer tanto, ser tão cavalheiro, tão gentil, e falar tantas coisas assim, quentes para mim, como se eu fosse uma jovem ainda. E eu comecei também a analisar que ele era mais novo que a minha filha. Se eu fosse me relacionar com ele, quais problemas isso ia me trazer? E eu acabei não me relacionando com ele. Eu acabei não indo encontrar com ele pessoalmente, de medo Eu mostrei a foto dele para minha filha, tudo. Eu tive medo de cair num golpe, porque eu sou muito desconfiada. Daí a minha filha falou assim, um dia a gente foi fazer exame da tireoide, né, foi fazer punção da tireoide, e quando nós voltamos de lá, nós passamos no shopping para almoçar, eu e minha filha, e a minha filha falou, mãe, o cara que rouba o celular tá aí. Eu falei, que cara que rouba o celular? Que cara que você falou que parece o Rodrigo Santoro? É ele. É ele que tá aí. Aí, eu olhei assim e deu uma desbaratinada, ele não me viu. E nós ficamos comendo num canto. Enfim, essa foi uma história. Outra história foi um chinês. Eu fiquei conversando com um chinês pelo Tinder, eu fui me encontrar com ele. Ele se encantou comigo, mas por quê? Porque ele viu que eu sou uma pessoa muito independente, é verdade. Eu aprendi a fazer várias coisas na minha vida. Que é para não depender de ninguém para nada. Eu aprendi a vender plano de saúde, eu aprendi a ser psicanalista, eu aprendi a ser professora,
Eu ainda vendo livro, eu aprendi a escrever e vender meus próprios livros. Eu aprendi a fazer várias coisas para ganhar dinheiro. E ele se encantou comigo por causa disso. Porque ele falava que ele não queria sustentar a mulher. Ele era um mestre em medicina chinesa, ele dava aula de medicina chinesa, ele era chinês mesmo, ele mal falava português. Ele falou que foi casado com uma brasileira, não deu certo, porque ele falou que a brasileira explorava muito ele, ficava só atrás do dinheiro dele, e que ele não queria mais cair em cilada de ficar sustentando mulher. Até aí, tudo bem, eu sou uma mulher que trabalha, eu não estava atrás e não estou atrás de um homem para me sustentar. Só que o que aconteceu? Ele exagerou, entendeu? Ele era muito muquirana. Cheguei lá, ele era bonito, ele fazia judô, fazia tai chi chuan, não sei o quê. E ele mandava vídeos muito bonitos, assim, dele praticando esporte. E daí, ele chegou lá no encontro, nós fomos tomar uma água no shopping. Fomos na praça de alimentação, ele comprou uma água pequena, uma água mineral pequena e pediu 2 copos. Um copo para ele, outro para mim. Dividiu uma garrafa de 500 ml de água mineral. Depois nós descemos no andar de baixo para tomar um café na Copenhague. E ele falou assim: você paga o seu café e eu pago o meu. Eu falei: eu gosto daqui porque aqui a gente tira a ficha no caixa, então não tem como você pedir para eu te pagar esse café. Se você quiser tomar café, você paga o seu e eu pago o meu. Eu falei: nossa, é sério isso? Não acredito que eu estou nesse encontro. E nós conversamos muito, a conversa dele era assim, agradável, ele era uma pessoa muito inteligente. Daí depois eu quis ir embora desse encontro, ele queria me levar, e eu não queria que ele me levasse. Falei: não, eu já chamei um Uber, ele vai passar naquela entrada lá de cima do shopping. Aí ele foi na entrada de cima comigo, encostou no muro enquanto o Uber não chegava. Ele carregou a bolsa comigo. Ele falou assim: quando o chinês carrega a bolsa para a mulher e quando o chinês beija a mulher, é porque ele já está namorando, ele já considera que está namorando essa mulher. E ele começou a me dar muitos beijos e muitos amassos. Passava um monte de gente, ficava olhando. Eu estava na rua, na área externa já do shopping. Começou a passar um monte de gente, as pessoas ficavam olhando, ele estava me beijando muito, muito, muito. E não queria parar mais. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou me livrar? Eu não estou namorando com ele. Ele falou que está namorando comigo, só que não, eu não estou namorando com ele. Daí, chegou meu Uber finalmente, e eu pude me desvencilhar dele. Quando eu cheguei em casa, eu pensei: e agora? Como é que eu vou... Ele era, até que em partes ele era legal. Mas eu falei: e agora? Como que eu vou me livrar dele? Porque eu não quero namorar com ele. Pelo comportamento que ele teve ali comigo, eu não vou ser feliz com essa pessoa também. Porque a pessoa ser mesquinha, aquilo lá já é ser mesquinho, né? Demais. Aí eu peguei o Uber, fui embora. Cheguei em casa, pensei 2 vezes. Pensei assim: olha, ele não vai morrer. Eu fui lá e bloqueei ele. Ele pensa que está namorando comigo. E no encontro ele falou assim: o que é que ele falou? Eu estou conversando com mais 2 mulheres, mas acho que só vai dar certo com você, porque você é independente o suficiente para namorar comigo. Você trabalha com várias coisas, você não quer depender de homem. Verdade, eu não quero depender de homem, nem para me pagar um café. É lógico que se o homem for gentil e pagar a conta, eu deixo. Eu acho super legal isso, da parte do homem. Porque às vezes você vai no encontro, você pega um Uber, você gasta dinheiro para chegar até o homem, e aí ele pagando a conta já ajuda bastante. Quando ele quer pagar, eu deixo. Só que eu achei que ele foi muito mão de vaca no encontro, e eu não quis namorar com ele. Ele parecia uma boa pessoa, mas eu também não tinha nenhuma atração por ele, eu não senti nenhum desejo. Beijando ele na boca, parecia que eu estava beijando a parede, ou a geladeira, ou essa árvore de Natal que está aqui atrás. Acho que não deu. Não deu. Não deu liga, não deu jeito de eu ficar namorando com ele. Aí eu bloqueei ele. Pensei comigo: ele não vai morrer. Se ele está falando com mais 2, ele que se entenda com essas mais 2 com quem ele está falando.
Outro encontro estranho que eu tive foi com um rapaz, que ele era mais ou menos da mesma idade que eu. Aí a gente foi se encontrar no shopping Tatuapé. E ele tinha uma EcoSport. A gente tomou um café e ele falou assim: tá muito calor, no meu carro tem ar-condicionado, é mais tranquilo, mais reservado. Vamos ficar no meu carro conversando um pouco, né? Ele tinha estacionado o carro do lado de fora, não no estacionamento do shopping. E eu muito besta fui. Quando chegou lá, o cara veio violentamente para cima dos meus seios e ele me machucou. Ele veio com uma violência para cima de mim que ele me marcou todinha. Aí eu falei pra ele: ô, mas, cara, você tá me machucando, meu. Aí eu dei uma desculpa, eu falei que precisava ir ao banheiro, que precisava sair daquele carro, porque ele estava agindo de uma forma muito violenta por cima de mim. E eu fui embora. Também bloqueei, não encontrei mais. Então, assim, é muito difícil encontrar alguém depois dos 50 anos e que, sabe, às vezes as pessoas falam: ah, diminui o seu grau de exigência para você poder encontrar. Não, eu não diminuo, não. Porque, na verdade, eu vivo bem sozinha. As pessoas podem achar até que eu sou carente. Mas, assim, quando a gente tem 50, 60, 70 anos, o desejo continua existindo, a gente é biologicamente vivo, a gente tem necessidade, às vezes, de se relacionar com alguém, mas a gente não tem mais 20 anos e não tem mais uma vida pela frente. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente põe na nossa vida, com quem a gente se relaciona, quem é que vai entrar na nossa vida ou não. Eu, sinceramente, tenho muito cuidado. E é possível viver um relacionamento com essa idade? É possível, mas tem que ter muito cuidado. Eu vejo muitas histórias aí de mulheres caindo em golpe do amor. Eu acho que esse negócio de ser carente não tá com nada. Tem que trabalhar isso em terapia. Não pode ser carente, não pode ser idiota de homem, nem de ninguém. Porque às vezes a pessoa se aproxima de você e ela tem uma boa lábia, ela te convence, tudo. Quando você vai ver, é tudo mentira. Então é muito difícil. Às vezes eu acho que vou terminar até o fim dos meus dias vivendo muito bem sozinha, vivo muito bem sozinha. E agora eu tô sozinha mesmo. Completamente sozinha. Então, é, é essa, é esse recadinho. Fora muitos outros encontros que eu já tive na minha vida e que eu prefiro deixar para outro vídeo. Mas são coisas que é importante, às vezes, a gente conversar. Porque eu sou psicoterapeuta, eu sou psicanalista, eu sou professora, eu converso com e muita gente na faixa dos 50, 60, 70 anos, mulher principalmente, tem muita ilusão. Ela viveu vários anos com um marido só, foi muito reprimida, foi muito tolhida, projetaram muita coisa na cabeça dessa mulher, do papel da mulher. A mulher abarcou como dela o papel de casa, de filhos, de educação, de cuidar dos outros, sua vida inteira cuidando dos outros. E quando ela se vê livre, muitas vezes ela acaba caindo em ciladas, acaba caindo num golpe. Então eu comecei a pensar, em vez de ficar pensando em homem, eu vou cuidar das minhas unhas, vou cuidar dos meus cabelos, da minha pele, do meu emagrecimento, das minhas finanças, para eu ficar bem, porque as minhas finanças, as finanças são coisas que você não cuidar, elas têm altos e baixos, né? E é isso. Se tiver que aparecer alguém, vai aparecer sozinho. Desisti de aplicativo, cansei. E olha que eu tenho escutado histórias muito piores por aí, de dates assim horrorosos que as pessoas têm. Cansei. Sabe o que eu estou fazendo agora? Cuidando melhor de mim. Porque se eu não me amar, não cuidar de mim, ninguém vai fazer isso por mim. Mas eu não quero desanimar ninguém, não. Às vezes as pessoas falam que eu só falo coisa ruim, coisa negativa a respeito de tudo. Mas não é. Eu falo pro bem.
pro bem das pessoas. Porque se for para ficar enganando as pessoas, falando aquilo que as pessoas querem ouvir, eu não vou falar. Eu já trabalho muito, eu faço diversas atividades na minha vida. Porém, eu gravo vídeos para ajudar as pessoas, porque no YouTube eu não estou ganhando nada. Eu não tenho remuneração aqui. Então a minha prioridade são meus outros trabalhos. Mas de vez em quando eu passo aqui para bater um papo com vocês. E qualquer coisa, é só me procurar. Deixa um recadinho aí, deixa o e-mail. Se quiser fazer terapia comigo, a minha agenda está aberta. Eu estou fazendo supervisão, eu estou fazendo análise, estou com a minha terapia em dia. E estou com a agenda aberta agora para janeiro, no período da manhã. Esse ano eu vou trabalhar à tarde, eu escolhi para trabalhar à tarde na escola. E vou atender no período da manhã e quem sabe no período da noite. Aí depende da necessidade da pessoa. Também vou atender aos sábados. Então, se vocês precisarem, é só procurar. Um abraço para todos, um feliz 2026. Desejo tudo de muito bom. Eu agradeço muito quem está aqui. E espero que esse ano vocês tenham tudo que vocês sempre sonharam. Muita prosperidade, muita paz, muito amor. Um abraço para vocês.